Pessoal, nós estamos no Maio Laranja, considerado o mês destinado ao combate da exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Com a pandemia, o índice de denúncias desses casos diminuiu. Nossa, Parra, é notícia boa, mas não é porque os crimes diminuíram, e sim porque não está tendo aula em muitos estados do Brasil. Sabia que é na escola que as crianças se abrem com os professores ou que os professores notam um comportamento diferente sobre a violência infantil? O aluno que ficou mais recluso, o aluno que ficou mais fechado e conversava bastante, está com vergonha, está tímido. A professora identifica, poxa, tem alguma coisa errada. Aciona os pais, aciona o conselho tutelar e aí descobre que a criança está sendo abusada. Esses dados preocupantes merecem a nossa atenção. Você que tem filho pequeno, filho adolescente, preste atenção nessa reportagem, é alerta agora aqui no Balanço Geral. A cada hora, 10 crianças sofrem algum tipo de violência no país, seja física, psicológica ou sexual. E muitas delas não têm nem idade para pedir socorro. Dados do Comitê Protetivo mostram que bebês até 1 ano representam 7,3% dos 2.773 casos registrados neste ano. E a lesão corporal dentro de casa está no topo da lista. Até hoje, em sala de audiência, eu ouço pais, mães, tios, avós, avós, tias que cuidam que estão na responsabilidade de crianças e adolescentes, falando assim, eu bati, mas eu não deixei marca. Marcas que não aparecem fisicamente, mas que viram cicatrizes permanentes no psicológico das vítimas. Esta mulher que não quis se identificar, hoje está com 36 anos. Ela foi abusada sexualmente pelo avô dos 5 aos 8 anos. E as lembranças ainda a perturbam. Como é um trauma, a gente vai lembrando de pouquinho, né? Porque imagina, eu era criança. Aí eu lembro assim que quando ele não mexia no corpo, aí ele se masturbava com a minha mão. Eu lembro dessas partes assim. A denúncia é a única forma de evitar que crianças e adolescentes continuem sofrendo caladas. Mas muitas vezes quem tem o papel de proteção exerce a omissão. Tentei contar para minha mãe, né? Daí a mãe não acreditou. Daí quando eu fiz 5 anos, daí ele tentou o estupro mesmo. Eu acho assim que mãe não deve desconfiar de filho. Criança não mente. Lidar com a verdade de que eles não conseguiram proteger seus filhos, de serem abusados por pessoas próximas, era uma realidade muito dura e eles tinham esse movimento de, será que é mesmo? Né? O que significa para esta mãe admitir que o seu pai está violando direitos neste nível da sua filha, né? E aí as coisas vão ficando dentro de casa. Não. E as pessoas vão criando desculpas na cabeça, né? Foi uma vez só, você entendeu errado, né? É por isso que a gente tem que falar. A violência sexual acontece perto da gente. Com a pandemia, o número de denúncias despencou, mas isso não quer dizer que a violência acabou. Pelo contrário, segundo o Ministério Público do Paraná, 70% dos abusos são cometidos por familiares. E o isolamento social tem exposto cada vez mais as vítimas ao risco. E com o afastamento das crianças e adolescentes das escolas, local onde grande parte das violências são identificadas, muitos casos não chegam ao conhecimento das autoridades. Não só o professor, ele conseguia, o professor era uma forma de acesso, né, para que essa criança, essa adolescente pudesse verbalizar isso, como o próprio professor, como um técnico que ele podia também visualizar essas situações, né, e já fazer os encaminhamentos. Então isso aí também já prejudicou algumas situações. Quem recebe essa revelação espontânea é o professor. Justamente pelo tempo que fica com a criança, pela dedicação que tem a criança visualizar neste profissional um profissional de cuidado. Porque a criança só vai se abrir para quem ela sente que vai cuidar dela. Com mais tempo em casa, outro problema surge: a exploração do trabalho infantil doméstico. Crianças e adolescentes que são obrigados a desempenhar tarefas de adultos, que extrapolam um simples auxílio nas atividades do dia a dia. Criança de 6, 7 anos, 8 anos, ser responsável por reproduzir
casa, de lidar com fogo, de realizar essa tarefa, que é uma tarefa considerada perigosa, para a faixa etária que não tem esse discernimento do risco do fogo, de todo esse cuidado que deve se ter. Outra, a exemplo de criança ou adolescente de 12, 13, 14 anos, que é responsável por cuidar da irmãzinha, do irmãozinho mais novo. A paternidade e a maternidade não são tarefas simples. Todos cometem erros e acertos durante a criação dos filhos, principalmente em uma geração que aprendeu levando palmadas ou cresceu com a infância privada. Mas nada disso justifica nenhum tipo de violência. Por isso, as denúncias chegam como suspeita ao Conselho Tutelar. Depois disso, é que um trabalho em rede é feito para filtrar os casos mais graves. A cada denúncia, a gente tenta conversar com a criança, tenta conversar com a família, tenta conversar com toda a família ali, para entender a conjuntura, né? Por isso, quando tem uma denúncia, a gente não traz só o pai ou só a mãe, procura trazer todos da família, faz uma ficha para toda a família. Aí, dentro desse contexto familiar, conversando não só com a criança que está sofrendo aquele suposto abuso, mas com seus irmãos, meio-irmãos e assim sucessivamente. Não tem como você chegar na situação se não for por uma denúncia, ou por um familiar, ou por um vizinho, ou por um amigo da família que possa denunciar para que essa criança, essa adolescente tenha aí os seus direitos aí garantidos aí.